Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Transistor de efeito de campo FET 4. Efeito de RS e RL para FET, parte C. O modelo de duas portas que a gente estudou, então, é esse modelo, onde a gente tem aqui um equivalente de Thevenin, de um lado, que é o do lado da tensão VO, e tem aqui um resistor de entrada do lado da tensão VI. A configuração dos FETs que a gente já viu foram as três primeiras, onde a gente tinha a configuração de fonte comum, e nessa videoaula a gente vai ver a configuração do seguidor de fonte, que é um dreno comum, e a configuração da porta comum. Na configuração dreno comum, que é o nosso seguidor de fonte, a gente chama de seguidor de fonte, a nossa saída VO é retirada então da fonte. Então por isso que ele tem o nome de seguidor de fonte. A gente viu que ele não tem uma expressiva amplificação, ou seja, a amplificação não é maior que 1, pode ser no máximo igual a 1, e ele serve muito bem para isolar, né, a parte desse lado do sinal, essa tensão do sinal aqui que vem aqui, dos ruídos que a gente tem para essa outra parte do circuito de saída dele. Então essa é uma configuração interessante por causa disso. Sem inverter a polarização, né, da tensão da fonte. Sem inverter a polarização em 180 graus, como normalmente tinha se a gente fizesse a retirada do sinal desse ponto aqui, que seria do dreno. O equivalente a C para essa configuração, a gente já analisou então nas videoaulas passadas, fica dessa forma, onde aqui na parte da entrada eu consigo enxergar aqui meu ZI, que é o RG, e na parte da saída eu vou estar olhando por esse lado aqui, todo esse circuito, na verdade, em relação a todo ele. O equivalente do circuito AC, a gente tem então a fonte, onde eu tenho a visão do meu sinal de saída VO, tenho esse nó da fonte. A gente fez todos os cálculos então relativo à parte de impedância de entrada e impedância de saída. Na impedância de entrada a gente viu que simplesmente meu ZI é igual ao RG, e na impedância de saída a gente chegou que o meu ZO ele equivale a o RDzinho paralelo com o RS e paralelo ainda a 1 sobre GM. Então esse aqui ficou o nosso ZO para essa configuração. E o ZO então pode ser aproximado, caso o RDzinho seja maior que 10 vezes o RDS, como RS paralelo com 1 sobre GM. O ganho de tensão, a gente fez os cálculos também, utilizando todos esses elementos aqui, e chegou que o que a gente chama de ganho de tensão sem carga, ou AVNL, é igual a VO sobre VI, que é igual a GM multiplicado por RD paralelo com RS, dividido por 1 mais GM multiplicado por RDzinho paralelo com RS. Daí eu posso aproximá-lo, caso meu RDzinho seja maior que 10 vezes RS, como se fosse igual a GM vezes RS, dividido por 1 mais GM vezes RS. E, nesse caso aqui, ele é positivo, evidenciando então que não há mudança na fase do sinal de entrada. Colocando um RL, eu vou ter então mais um resistor aqui em paralelo com o que já existia antes no meu circuito, e ele vem aqui em paralelo com RDzinho e RS. Então eu consigo estabelecer meu ganho AV quando eu coloco o RL, então vou chamar agora AV,
né? E esse AV pode ser expresso como se fosse GM multiplicado por RS paralelo com RL, dividido por 1 mais GM multiplicado por RS paralelo com RL, quando o meu RDzinho for maior que 10 vezes RS. O ganho de tensão AVS, então a gente repete todo aquele mesmo procedimento, onde eu encontro meu VO, através daquele modelo de duas portas. Pelo princípio da divisão de tensão, eu encontro meu VI, que ela é expressa em função de RG, esse ponto aqui. E aí substituo aqui na minha expressão de AVS, que é em relação à fonte de sinal, AV signal, que é VO sobre VS, substituo o VO e depois substituo o VI, que a gente encontrou, o VO e o VI. Isso vai ser igual a essa expressão, onde o meu VS aqui ele é eliminado, e eu tenho que o meu AVS é igual a RG dividido por RG mais R signal, R sig, multiplicado por AVNL. O efeito combinado de R sig, agora eu coloquei da forma correta, e RL, no ganho de tensão, pode ser expresso da seguinte maneira. Eu tenho meu AVNL, tenho o meu AV e o meu AVS. Então o meu AVSL é a combinação desses dois, que tem o efeito de RL e o efeito de R sig. Daí eu tenho que o meu AVSL, ele pode ser expresso dessa forma que está aqui, como RG dividido por RG mais R sig, multiplicado por GM vezes RS paralelo com RL, dividido por 1 mais GM multiplicado por RS paralelo com RL. Então eu consigo, através da expressão aqui, relacionar os efeitos de RL e o efeito do R sig, o R signal, em relação ao meu ganho de tensão. Na configuração porta comum, então está aqui, eu tenho aqui o meu gate aterrado, o sinal então ele entra aqui na fonte, no source, e eu retiro esse sinal aqui no meu dreno de saída. Nessa configuração, a gente analisou nas aulas passadas, nas videoaulas passadas, que eu tenho esse formato aqui, ó, de modelo para ele, que vai ser igual para o equivalente a C, a esse modelo onde eu tenho aqui uma resistência RD e o meu transistor posicionado no modelo dele dessa forma. Olhando as resistências, as impedâncias de entradas EI e ZO, a de saída, a gente pode estabelecer pelos cálculos, de acordo com o que a gente viu nas aulas anteriores, que ZI vai ser igual a RS paralelo com esses elementos aqui. Então RS paralelo com RD mais RDzinho dividido por 1 mais GM vezes RDzinho. Então minha impedância ZI, quando eu tenho um RDzinho maior que 10 RD, pode ser expressa como se fosse RS paralelo com 1 sobre GM, como a gente já fez os cálculos nas videoaulas anteriores. Ainda o meu ZI pode ser expresso também como se fosse 1 mais GM vezes RS, para RDzinho maior que 10 vezes RD. Então eu tenho essa expressão aqui para ZI. A impedância ZO, como a gente viu e constatou nas videoaulas anteriores, né, ela tem relação com esses dois elementos aqui, onde eu tenho aqui RD paralelo com RDzinho.
e para RDzinho maior que 10 vezes RD, ZO é igual simplesmente a RD. O ganho de tensão, então, pode ser expresso, como a gente já viu, que é o ganho de tensão sem carga, como VO sobre VI, então não tem carga nem resistência da fonte de sinal, é igual a GM vezes RD, mais RD dividido por RDzinho, 1 mais RD sobre RDzinho. Então, se o meu RDzinho for maior que 10 vezes RD, simplesmente ela se torna, então, o AV não load como GM vezes RD. Sinal positivo, indicando que não há alteração na fase. Então, meu AV, que seria com a carga acoplada no sistema, simplesmente tem a adição do RL em paralelo com o RD, para RDzinho maior que 10 RD. Então esse é o meu ganho AV. O ganho de tensão AVS pode ser determinado, então, através do modelo de duas portas e do modelo do meu transistor, onde a gente coloca aqui para o ganho AVS a fonte de sinal VS, que tem uma resistência RSig, uma resistência interna dessa fonte que gera um sinal. E pelo princípio de divisão de tensão, a gente consegue estabelecer o VI, está aqui, em função dessa fonte VS e RSig, onde VI é igual a ZI vezes VS, dividido por ZI mais RSig, que é o princípio da divisão de tensão. Por outro lado, aqui no modelo de duas portas, o VO continua sendo a VNL vezes VI. Substituindo esses valores, para encontrar o meu AVS, eu tenho então VO sobre VS, substituo o VO aqui e depois substituo o VI na expressão e chego nessa expressão que eu consigo cortar esse VS por esse VS. Então, o meu AVS ele vai ser o ZI dividido por ZI mais RSig multiplicado por AV Nload. Então esse aqui vai ser o meu ganho relativo à tensão que a gente coloca de sinal VS. Combinando o efeito então de RSig e RL no ganho de tensão, basta eu pegar então a parte que tem o AV, que é o ganho que leva em consideração a carga RL, e o AVS, que leva em consideração a resistência interna RSig, que vem da fonte de sinal, ou AV ou VS. Utilizando meu ZI como RS dividido por 1 mais GM vezes RS, quando o RDzinho é maior que 10 vezes RD, consigo então chegar no meu AVSL, que é o ganho de tensão considerando a carga e a resistência interna da fonte de sinal VS, que é VO sobre VS. Substituindo então os valores relativo à parte da resistência interna RSig e substituindo o AV, que é o nosso ganho de tensão levando em conta o RL, eu tenho então minha expressão de AVSL como ZI multiplicado por GM RD paralelo com RL dividido por ZI mais RSig. Então essa é a expressão para o ganho de tensão dos dois, combinando os dois efeitos, tanto de RL como de VDS. Um exercício para o amplificador AFET da figura. Os parâmetros das duas portas são sem carga, que é o AVNL, igual a menos 3,18, o ZI igual a R1 paralelo com R2, que vai dar 239 kΩ, ZO é igual a 2,4 kΩ e o GM é 2,2 milisiemens.
Então, usando esses parâmetros de duas portas, determine o AV, que é o ganho relativo à resistência RL, quando eu tenho a carga, e o AVS, que é o relativo à minha fonte. Colocando então o modelo de duas portas, está aqui o modelo de duas portas, onde meu RI é igual a o R1 paralelo com o R2 do meu divisor de tensão, que equivale a 239 K. O RO é o valor de 2,4 K, que equivale ao meu RD. E minha tensão, que é a tensão de Thevenin, vale menos 3,18 VI, que é a saída VO, que está aqui. Então, o meu ganho AV pode ser expresso, então, como RL multiplicado por AVNL dividido por RL mais RO. Isso vai me dar um ganho AV de menos 2,105. O AVS, que é relativo a VDS, ele então pode ser expresso como RI multiplicado por AV dividido por RI mais RSig, levando em consideração agora aqui o RSig, que vale 1 kΩ, que é a resistência interna do sinal, da fonte. Substituindo esses valores, eu vou ter então que o meu ganho AVS vai ser menos 2,096, que é muito parecido com o próprio AV, então não teve muita influência esse resistor RC aqui. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.